Uma das dúvidas mais comuns para os praticantes de yoga é entender a verdadeira importância daquilo que está sendo feito durante as práticas. Como vocês devem saber, o yoga ele dispõe de uma série de técnicas e essas técnicas são usadas para compor práticas. Nem toda técnica tem a mesma importância, nem toda prática tem a mesma importância dentro do processo de construção de um yogi, dentro do processo de transformação de uma pessoa em um yogi. Recentemente eu coloquei uma lista no meu Instagram em que eu falava justamente disso. Eu ordenava ali 7 itens de acordo com a sua importância dentro do yoga. E o objetivo deste vídeo é esclarecer um pouquinho essa lista, comentar item por item e sanar as dúvidas que na ocasião da publicação surgiram. O primeiro item da lista, como vocês podem imaginar, é a meditação. Eu venho dizendo nas minhas publicações que o yoga é a meditação. Quem já leu os Yoga Sutras não tem a menor dúvida em relação a isso. Quem já leu escrituras tântricas, todo mundo que teve alguma aproximação com o yoga tradicional não tem a menor dúvida em relação a essa definição. O yoga é a meditação. Pode ser que não se trate da única prática do yoga, seria bastante inadequado afirmar isso. A gente sabe que o yoga dispõe de uma série de outras práticas, mas é a prática que define o yoga. Então, quando você tem a meditação acontecendo, você tem yoga. Quando você não tem a meditação acontecendo, você tem uma série de práticas, de técnicas que vão sendo realizadas, às vezes, sem muita organização, sem muito critério, apenas por um interesse de performance, de desenvolvimento pessoal. Então, a meditação é o que define o yoga, é o que dá substância ao yoga. Então seria muito inadequado que a meditação não fosse o primeiro item dessa lista. O segundo item dessa lista é o satsang. Essa palavrinha significa literalmente encontro com a verdade. Sang ou sangha é encontro ou reunião e sat é verdade. Satsang está relacionado ao encontro com um mestre. Um guru iluminado, ele é conhecido como Satguru, aquele que ensina a verdade. E o satsang é justamente o momento de encontro com o mestre. Definido isso, acho que fica fácil entender por que o satsang é o número 2 dessa lista. É costume dizer na tradição que muita coisa acontece, para não dizer quase tudo, por causa da intervenção do guru. Por causa daquilo que o guru ensina para nós. Então, essa relação com o guru, ela é essencial no yoga. E é por isso que o satsang aparece nessa lista em segundo lugar. Só perde em importância para a meditação. A meditação é o essencial a vida inteira. Mas o satsang é quase tão importante quanto a meditação. É essencial que se tenha um mestre, é essencial que o mestre acompanhe o discípulo, é essencial que o discípulo siga rigorosamente as instruções do mestre. E o momento de ter esse encontro, esse contato direto com o mestre, é por meio do satsang. Satsang não tem nenhum caráter social. Sei que muitos de vocês talvez tenham essa visão a respeito do satsang. Momentos de reuniões sociais, às vezes tem lá comes e bebes, mas não se trata disso. Trata-se de um encontro para aprender, um encontro para receber os ensinamentos do mestre. O terceiro item da lista é tapas, também nomeado como tapasya. O que são tapas? Modernamente, muitas pessoas chamariam tapas de desafios, ou seja, práticas desafiadoras que são colocadas como desafios de forma explícita, que o praticante deve realizar com o objetivo de se superar, com o objetivo de, enfim, alcançar um outro nível na sua prática. Esses desafios, eles podem ser construídos a partir das técnicas mais básicas do yoga. Então, por exemplo, você pega um conjunto de asanas e os realiza
com uma intensidade maior, com uma dificuldade maior, ou você pega, de repente, uma sequência de pranayamas, enfim, vai realizá-los no meio de uma floresta. Enfim, são práticas que têm esse caráter do desafio. Mas a palavra desafio ela é muito ruim para explicar o que são tapas e o objetivo essencial de tapas. Que objetivo é esse? Tapas tem como principal objetivo dar um chacoalhão no ego, dar um chacoalhão nesse indivíduo que se percebe como um ente isolado no universo. Uma vez que o praticante se submete, se expõe às durezas de tapas, a relação que ele tem com a própria prática do yoga, com o próprio yoga como um todo, se altera drasticamente. Então, esse é o principal objetivo de tapas, para que ele perceba o yoga de uma forma diferente, para que ele se perceba de uma forma diferente. Aquela sensação de que ele está exposto a uma situação tão extrema que parece que ele vai morrer. Claro que ele não vai morrer, mas aquela atitude de entrega a qualquer coisa que possa acontecer durante aquela prática. Esse rigor da prática que se coloca por meio de tapas é sua principal característica e o seu objetivo é facilitar o entendimento do praticante a respeito do que é ser um yogi. Do item 4 até o item 7, nós temos as técnicas que perfazem a Chaturanga Sadhana, a prática de 4 passos do Hatha Yoga. Essa sadhana ela é um pouquinho diferente do Ashtanga Sadhana do Patanjali, que aparece nos Yoga Sutras. Só para a gente lembrar, nos Yoga Sutras é descrito um sistema de 8 passos que consiste em yamas, que são as restrições, coisas que devem ser evitadas. 2, niyamas, que são as observâncias, coisas que são recomendadas que o praticante faça. 3, o asana, que é assento ou postura, que é o que se utiliza para posicionar o corpo para meditar. 4, pranayama, que é a expansão do prana, que é necessário também para aquietar a mente com o objetivo de meditar. 5, pratyahara, que é introspecção. 6, e aí começa a sequência dos 3 passos que constituem a meditação. 6, que é dharana, que é a concentração simples. 7, que é dhyana, que é a concentração plena, ou a meditação no seu sentido mais tradicional. E 8, o samadhi, que alguns traduzem como dissolução, outros traduzem como êxtase, outros traduzem como meditação profunda. É o estágio mais elevado da meditação. Esses 8 passos, eles são um pouquinho diferentes do que se coloca na sadhana do Hatha Yoga. Então, na sadhana do Hatha Yoga, nós temos não 8, mas 4 passos, que são asana, pranayama, mudra e laya. E esses 4 itens que perfazem a Chaturanga Sadhana são justamente os 4 últimos itens da sequência que eu coloquei. Então, número 4, nós temos mudras. Por que os mudras são importantes no Hatha Yoga? E por que são importantes no yoga de um modo geral? Porque os mudras são a técnica que dão início ao processo de elevação da energia Kundalini. O nome oficial da Kundalini é Somatmaka Ojas. Então, é justamente por meio dos mudras que é iniciado o processo de elevação da Kundalini, do primeiro chakra até o 5º chakra. É importante abrir um parênteses aqui para destacar o seguinte: mudras, nesta lista aqui, são os mudras feitos com o corpo e principalmente os mudras feitos com a mente. Não confunda esses mudras com os mudras feitos com as mãos. Então, por exemplo, se você faz este mudra, você faz este mudra, enfim, tem uma série de posições feitas com as mãos, aquelas coisas que a gente vê em fotografias. Se vocês pesquisam mudras
Na internet vocês vão ver só os mudras feitos com as mãos, né? Os Hasta Mudras. Mas não é disso que se trata. Esses mudras feitos com as mãos, eles têm alguma importância, mas é muito menor do que a importância que os mudras tradicionais, né, feitos com o corpo e feitos com a mente, têm dentro do yoga. Então, quarto item da lista, os mudras. Os mudras de corpo e principalmente os mudras feitos com a mente, justamente por sua propriedade de iniciar o processo de elevação da Kundalini. O quinto item desta lista é o pranayama. O pranayama não significa controle do prana. Pranayama vem do sânscrito, que é prana ayama. Ayama tem o sentido de expansão. E se a gente entende o que vem antes do pranayama, fica fácil entender por que pranayama é expansão do prana e não controle do prana. Antes de pranayama, na sequência tântrica, né, do Hatha Yoga, nós temos o asana, que também vai aparecer na lista, já vou falar dele. Vem o asana, que libera o fluxo de energia, o fluxo de prana nas nadis, né, por todo o corpo. E o pranayama, que vem na sequência, ele tem como objetivo fazer com que o prana realmente flua por essas nadis, flua por todo o corpo. Ou seja, a ação que se busca em pranayama não é de controle do prana, mas sim de expansão para que o prana realmente preencha todo o corpo. Se a gente for também lembrar do que é o prana, não vou entrar nessa explicação aqui neste vídeo, porque seria bastante longa, mas se a gente lembrar do sentido de prana, a gente vai perceber também que não faz sentido nenhum pensar em controle de prana. Não é Dragon Ball, não é Hadouken, não é nada que você vai ficar manipulando, né, para, enfim, para lançar isso, né, um jato de energia, né, num adversário fictício, né? Não se trata disso. Então, controle de prana não existe. Não é prana yama, né? Muitas pessoas pegam a palavra yama, lá dos yamas, né, que o Patanjali descrevia, e entendem, né, pranayama como uma forma de controlar o prana. O prana não é controlável, mas ele é expansível. Você pode potencializá-lo no corpo de modo que ele realmente promova esse preenchimento do corpo. Daí a ideia de expansão do prana. Prana ayama. Então, é a quinta técnica na ordem de importância. A sexta técnica, a sexta prática, em ordem de importância, é o laya. E o laya, ele é a continuação do mudra. Se o mudra faz elevação da Kundalini pelos 5 primeiros chakras, o laya faz a sequência dessa elevação, conduzindo o prana através dos 3 últimos chakras. Um parênteses aqui é que pela tradição tântrica que deu origem ao Hatha Yoga, não são 7 chakras, são 8 chakras. Então, laya é a técnica responsável por prosseguir com a elevação da Kundalini até o 8º e último chakra. Quem vê laya de fora vai ver uma pessoa meditando. Quem pratica laya compreende que se trata de uma prática de silêncio, uma prática de mentalização, de visualização, de percepção do silêncio profundo. Uma técnica bastante complexa, embora, como eu falei, quem vê de fora vai ter a sensação de que o praticante está ali só quietinho meditando. Mas internamente tem muita coisa acontecendo. Logicamente, pelo fato de laya ser a última técnica da Chaturanga Sadhana, é necessário que o praticante passe pelas 3 técnicas anteriores, né, da Chaturanga Sadhana, para que o praticante possa se considerar pronto para realizar laya. Laya não é uma técnica que você vai aprender na internet e vai começar a repetir e pronto, né? Você tem que ter um preparo
que pressupõem domínio das técnicas anteriores, que são asana, pranayama e mudra. Na lista de importância das práticas, chegamos então ao 7º e último item, que é o asana. Eu não sei se isso surpreende algumas pessoas, porque modernamente se consagrou o asana como o elemento mais importante do yoga. Se você pesquisa yoga no Google Imagens, por exemplo, qualquer buscador, o que vocês vão encontrar é uma sequência, uma série enorme, interminável de fotos de pessoas fazendo postura. Então, modernamente, yoga é sinônimo de prática de postura. E, no entanto, nessa nossa listinha, asana aparece aqui em último lugar de uma lista de 7 itens, em uma lista de 7 itens. Bom, primeiro, porque o asana realmente tem muito pouca importância. O asana tem alguns objetivos que obviamente são importantes. O asana tem uma importância considerável para quem está começando no yoga. Então, lidar com questões corporais, com questões posturais, fazer o trabalho de limpeza das nadis, que é um dos objetivos dos asanas, tudo isso é muito importante para quem está começando. Mas uma vez que você conquiste os resultados, né, conquiste os objetivos propostos pelos asanas, fica muito fácil você seguir adiante. E não se preocupar mais em perder horas e horas, né, dias, meses, anos de prática só fazendo asana. É claro que se a gente olha o panorama do yoga pelo mundo, isso nos últimos 100 anos, a gente vai ver sistemas inteiros que são baseados em asanas. Então, por exemplo, você pega o método Iyengar, é só prática postural. Você pega o Ashtanga Vinyasa Yoga, é só prática postural. E eles constroem algumas das outras qualidades que o yoga se propõe a proporcionar para o praticante. Nesses sistemas, essas outras qualidades elas aparecem como consequência da prática postural. Notem aqui que eu estou me referindo a esses sistemas modernos e eu não estou nem falando de prática de asana, estou falando de prática de postura. Porque uma vez que você desconecta, você isola o asana desse conjunto que é o yoga, que começa com a meditação, que tem a meditação como o item mais importante, você perde completamente qualquer noção de prática de yoga. Não faz sentido chamar esses sistemas modernos de práticas de yoga, são sistemas de ginástica postural apenas. E assim finalizamos a nossa lista. Recapitulando. Primeiro, meditação. Segundo, satsang, o encontro com o mestre. Terceiro, tapas, que são os desafios, entre aspas. 4, os mudras. 5, o pranayama. 6, laya. 7, asana. Essa é a sequência por ordem de importância. Quem me explicou essa lista a primeira vez foi o meu mestre, né, Rajnath, que me ensinou tudo que eu sei de yoga. E ele explicava, inclusive, que havia uma certa controvérsia entre os próprios guru yogis da Índia em relação à importância de mudra e pranayama, porque alguns gurus colocavam o pranayama como mais importante do que os mudras, outros colocavam mudra acima de pranayama, porque afinal de contas você depende do domínio de pranayama para fazer mudra, então talvez o pranayama fosse mais importante do que mudra, até porque é o primeiro contato sério do praticante com o prana, mas os mudras, pelo trabalho que é realizado de desbloqueio dos chakras, né, de atravessar os chakras com a Kundalini, para a maioria dos mestres é considerado mais importante. Mas fica aí só esse ponto de indefinição, né? Se mudra ou pranayama é mais importante, na verdade não é tão importante assim ter isso 100% definido. O fato é que eles têm muito mais importância do que o asana, né? Que tenha sido talvez o principal ponto de dúvida para quem se deparou com essa lista.
Outra dúvida que surgiu, né, quando eu publiquei essa listinha, foi em relação aos vinyasa. E muita gente ficou surpresa pelo fato do vinyasa não aparecer nesta lista. Se você pegou a explicação que eu passei sobre asanas agora há pouco, fica fácil entender por que é assim, por que vinyasa sequer aparece nessa lista. Quem não pegou a explicação sobre asana, ou quem não captou aí a mensagem nas entrelinhas, fica fácil entender por que vinyasa não aparece nessa lista, porque basicamente se trata de ginástica postural dinâmica. Você cria uma sequência de posturas, você as conecta sequencialmente, você sai de uma postura e vai para outra fazendo um movimento contínuo, coordena isso com a respiração, então é uma coisa que nunca para. No máximo você para ali uma postura por 2, 3 respirações, às vezes 5 respirações, varia um pouquinho dependendo do enfoque que o professor dá àquela prática, mas é uma prática de ginástica. Eu tenho um vídeo que fala sobre vinyasa, eu explico todo o histórico do vinyasa e explico com os mínimos detalhes por que o vinyasa não é yoga. Então, dá uma olhadinha lá naquele vídeo, que acho que vai ficar mais claro para vocês por que o vinyasa sequer aparece nessa lista aí de práticas por ordem de importância. Uma outra dúvida que surgiu foi de um aluno meu que perguntou sobre o Sarvadarshan. Sarvadarshan é a prática de autoobservação. É uma prática, de uma certa forma. Inclusive, isso que motivou a dúvida desse meu aluno. E eu expliquei o seguinte, Sarvadarshan não aparece nesta lista porque não é exatamente uma prática, no sentido tradicional da palavra, mas é uma lembrança, é uma qualidade, é uma substância que permeia todos esses 7 itens. Então, quando você está em meditação, você realiza Sarvadarshan. Você se auto-observa, você observa o seu corpo, a sua mente, seus pensamentos, suas emoções. Então, você está ali em estado de contemplação, realizando o Sarvadarshan durante a meditação. Quando você está em satsang, você também está realizando o Sarvadarshan. Depois, realizando tapas, mais ainda. É necessário ter um altíssimo nível de autoconsciência quando se realiza tapas. Depois, dentro da Chaturanga Sadhana, né, as 4 técnicas do Hatha Yoga, que perfazem aí os 4 últimos itens dessa lista, também. Então, principalmente quando você realiza a prática de asana, você tem ali plena condição de realizar esse exercício de autoobservação, realizar o Sarvadarshan. Então, o Sarvadarshan, ele é como eu diria, uma qualidade que permeia todo o yoga, permeia toda a prática do yoga. Então, é basicamente por isso que ele não se constitui como uma prática no sentido tradicional da palavra, no sentido pleno da palavra, e consequentemente não aparece nessa lista. Essa foi a lista dos 7 itens, né, das 7 práticas do yoga, ordenadas de acordo com a importância que essas práticas têm dentro do yoga. Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha lá no meu perfil no Instagram, tem algumas publicações que tratam disso aí. Quem tiver dúvidas, deixa um comentário, pode ser tanto aqui no vídeo, pode ser lá no meu perfil no Instagram. E se de repente você não concorda com essa lista ou acha que faltou algum item está fora de lugar, deixa no comentário também, e aí a gente vai conversando também sobre esse assunto, que ele é bastante interessante para quem tem interesse genuíno no yoga. Obrigado e até mais.